Mais um dia, mais um encontro da LAOP, com duas convidadas especiais, que é a Mari e a Paulinha. Elas vão falar um pouco conosco a respeito de manejo clínico em crianças diabéticas. E eu vou pedir a todos que mantenham o microfone e a webcam desligadas. E ao final do nosso bate-papo, vocês podem ficar à vontade para retirar qualquer dúvida com as nossas convidadas. Eu vou apresentar elas a vocês. A professora doutora Mariana Daltoé, é assim que fala? Assim mesmo, acertou. Ela possui mestrado e doutorado na área de concentração de odontopediatria pela USP. Tem especialização em odontopediatria, radiologia e imaginologia odontológica, aperfeiçoamento em pacientes portadores de necessidades especiais e é professora de cursos de especialização e aperfeiçoamento em odontopediatria. E a professora, a doutora Paula Ávila, ela possui mestrado e doutorado na área de concentração de odontopediatria também pela USP. Tem especialização em odontopediatria, saúde coletiva e ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, além de coordenar cursos de especialização e aperfeiçoamento também em odontopediatria. Tenha uma boa palestra a todos. Vocês podem ficar à vontade, a sala é de vocês. E no final eu volto para poder fazer possíveis questionamentos, né? E no final também o pessoal pode ficar à vontade, se quiser abrir o microfone, se quiser abrir o vídeo para conversar com as nossas queridas convidadas de hoje. Isso aí, muito obrigada. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está assistindo também. É uma honra. Verdade. Eu e a Paula, nós fizemos pós-graduação. Eu formei na FORC, né? E a Paula foi minha colega de pós, tanto no mestrado quanto no doutorado, aí no departamento de odontopediatria. Então, a FORC é nossa tá em casa. Uma casinha para a gente também. É verdade. Né? Uhum. Fica à vontade, gente. Eu vou compartilhar minha tela, certo. E vocês me falam se está tudo certo, tá? Tá bom. Deu certo? Eu tô vendo, certinho. Sim. Então, tá. Bom, então, gente, como a Eleonora já me apresentou, né? Boa noite a todos, eu me chamo Mariana. E esse tema é muito especial para mim, porque, não sei se todos vocês sabem, não faz parte do meu currículo que a Eleonora apresentou, mas eu sou diabética tipo 1 há 11 anos, um pouco mais de 11 anos. Então, depois que eu tive meu diagnóstico, e isso foi na faculdade de odontologia, né, eu estava indo para o segundo ano, quando eu comecei a passar mal, e tive o diagnóstico, né, e comecei a usar insulina. Então, depois disso, eu comecei a me interessar muito pelo tema. Então, buscar artigos, buscar tratamentos, o que o diabetes interferia, tanto na saúde, né, como um todo, quanto na odontologia. E aí eu fui buscando cada vez mais e tentando aglomerar essas informações para mim. E é por isso que eu ministro essas aulas, essas palestras, né? E é um tema que eu gosto bastante, tenho um carinho especial, porque eu acho que a informação, a educação em diabetes, né, é muito importante, tanto para os pacientes quanto para os familiares e para os profissionais da saúde, porque ainda falta um pouco de informação, principalmente sobre o tipo 1, e a gente vai comentar alguns tipos novos, né, umas novas classificações, que são os que cometem pacientes mais jovens, incluindo-se as crianças, que são nossa área de atuação, né. Bom, eu acho que a Paula quer falar alguma coisa antes da gente começar? Só um pouquinho. E como você comentou, né, que a gente foi colega de pós-graduação, foi na vivência na pós que a gente se atentou também para a importância de conhecer o sistêmico dos pacientes, porque às vezes a gente tem uma visão muito segmentada, de pensar no que a gente tem que fazer pelo dente naquele momento. E essa visão segmentada, às vezes, atrapalha, porque a gente não vê as individualidades do paciente nesse contexto sistêmico que ele tem. Porque o paciente pode ter fatores
associados, doenças sistêmicas que vão influenciar nos achados clínicos que a gente encontra na boca desse paciente, no resultado desse tratamento, na efetividade desse tratamento. Então, é o que a gente prega o tempo todo, né, Mari? Essa integralidade, esse conhecimento do todo do paciente, para poder fazer um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento, para que também esse tratamento seja duradouro, que a prevenção seja efetiva e a gente consiga obter o resultado que a gente precisa. Sim. Eu voltei a compartilhar minha tela, tá aparecendo? Porque eu não consigo ver, acho que eu não vou conseguir ver todo mundo, né? Sim, só tem que pôr no modo apresentação, que ainda não tá, mas está aparecendo. Então, mas eu acho que eu não vou conseguir te ver. Então, Paula, se você precisar me falar alguma coisa, Tá bom. você me fala, que eu não vou te enxergar. Combinado. Bom, então vamos iniciar esse tema, né? Com algumas estatísticas. A gente vai tentar falar muita coisa, muita informação, porque é um tema amplo, mas no final a gente vai estar à disposição para dúvidas, né, questionamentos, discussões. Então a gente vai procurar falar assim, abranger uma quantia de informações maior para vocês terem uma noção assim de tudo, da doença como um todo, né? Como ela comete crianças. Então, começando pela prevalência, pelas estatísticas que nós temos. Nós temos de acordo com a Associação Internacional de Diabetes, né? Na verdade, a Federação Internacional de Diabetes. Mari, só um minuto. Não está no modo apresentação. Não. E aí não mudou o slide. Aqui tá. Espera aí, então, gente. Problemas com a tecnologia. Eu vou ter que colocar minha tela inteira, então, senão não vai dar certo. Veja agora. Agora sim, aham. Tá mudando, né? Tá. Tá bom, qualquer coisa vocês me avisam. Então, nós temos que 3/4 dos indivíduos que têm diabetes tipo 1 têm esse diagnóstico antes dos 18 anos de idade. O que isso significa, né? Em idade precoce, pacientes jovens. Eu sei que não é muito comum a gente ouvir falar de diabetes em crianças ou adolescentes, mas esse número tem aumentado. E sempre existiu, mas tem aumentado. E existia uma crença, né, antigamente, que se dizia, o diabetes tipo 1 e tipo 2, né, que é a classificação, o diabetes tipo 1 acontece em crianças, bebês e crianças, e jovens no máximo, e o tipo 2 em idosos, pessoas mais velhas. Isso já caiu por terra. Hoje se sabe, né, as evidências mostram que crianças podem ter tipo 2, e tem aumentado também, depois mais pra frente a gente vai falar disso, e adultos podem ter tipo 1, mesmo com diagnóstico tardio. Então, só para deixar essa informação para vocês, de que mais de 20 milhões de crianças e adolescentes no mundo vivem com diabetes tipo 1. E olha essa projeção, que é bem atual, do ano passado, que foi a última estatística que foi feita pela Federação Internacional de Diabetes. Em 2019, nós tínhamos 463 milhões de pessoas com diabetes no mundo. A projeção é que se tenha um aumento até 2045 de 51% nessa prevalência de pessoas diabéticas. Então, nós vamos ter 700 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Então, os diagnósticos têm aumentado, a doença tem aumentado na população. Não se sabe ao certo por quê, mas por estilos de vida, né? Sedentarismo, obesidade, tudo isso que a gente vê e escuta muito. E no Brasil? Tudo bem, mas no mundo, e no Brasil? Qual é o número, né? Quais são as estatísticas? A Associação, né, Brasileira de Diabetes, que vocês podem encontrar nesse site aqui, diabetes.org.br. Vocês estão vendo meu mouse? Tá dando para ver? Acho que não, né? Agora sim. Então, se tiverem interesse, é só entrar nesse site, que é todo em português. Tem orientações a pacientes, a profissionais da saúde, é muito legal. E esse site, né, mostra que a quantia de pacientes, de pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil, de 0 a 19 anos, ou seja, a área de atuação, crianças e adolescentes. O foco da odontopediatria. Esse número é maior que 95 mil aqui no Brasil. Então, as chances da gente se deparar com um paciente que tenha diabetes ou que venha a ter o diagnóstico de diabetes é alta.
né? E tem aumentado. Então, eu vou fazer uma breve introdução só para a gente relembrar os mecanismos de ação da insulina, como é a fisiologia, a patologia do diabetes, né? Então, como funciona o nosso pâncreas? Vocês que estão na graduação, eu acho a maioria, né, devem lembrar melhor que a gente já saiu da graduação faz tempo, né? Lá no pâncreas, nós temos as ilhotas de Langerhans, que faz parte compõe, né, o pâncreas endócrino. Nessa parte do pâncreas, nas ilhotas, nós temos dois tipos celulares, as células alfa e as células beta. E essas células beta são muito importantes, porque são elas que são produtoras do hormônio insulina. Então, para que serve a insulina que é secretada lá pelo pâncreas? Ela serve para metabolizar, ou seja, carrear a glicose que vem da nossa alimentação, né? Que vem da metabolização dos nossos alimentos. Então, todos os alimentos que nós ingerimos, ou eles vão vir, ou gorduras, ou proteínas, ou principalmente os carboidratos, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, eles vão virar glicose, e essa glicose vai ficar no nosso sangue. Então, o papel da insulina é carrear essa glicose, que é fonte de energia para as nossas células e para os nossos tecidos. Então, o nosso corpo funciona à base de glicose. A insulina, ela tem o papel de pegar essa glicose e levar para as células e para os tecidos. Se a insulina não existe, essa glicose fica na corrente sanguínea e os nossos tecidos e células e órgãos ficam sem energia, tá? Então, só para relembrar como funciona, acho que agora deu para todo mundo ligar lá a época da fisiologia que aprendeu isso. Bom, então qual é a classificação do diabetes? Os dois tipos clássicos são tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, que é o que eu tenho, é uma destruição dessas células beta que produzem insulina. E ele é uma doença autoimune, classificada como autoimune. Ele gera uma destruição absoluta de insulina, porque o sistema imunológico vai lá e mata, identifica essas células beta como organismos estranhos, né? Como qualquer doença autoimune que tem esse mecanismo, vai lá e destrói essas células, então não tem mais insulina. Então, eu não tenho insulina nenhuma. Tudo que eu comer não vai ser metabolizado, não vai entrar nas minhas células, nos meus tecidos. E a gente vai ver como é que se trata isso já já. E o tipo 2? O tipo 2 é aquele de pessoas mais velhas, geralmente, porque ele é um defeito progressivo na secreção de insulina. Né? Ele é em decorrência de resistência à insulina, de maus hábitos, né? E também um aumento da glicose endógena. Bom, então aqui só para mostrar para vocês, lá a ilhota de Langerhans, né? As células delta, alfa, beta. Então, o que acontece na fisiopatologia do tipo 1? A morte das células beta, por uma agressão celular ou por uma agressão moral. E tem uma série de mecanismos aí que acontecem em cascata, né? Que são mecanismos de doenças autoimunes, que não vem ao caso agora, é tudo bem complexo. Ainda não está totalmente esclarecido, né? Como isso ocorre, mas se sabe que é autoimune e que ocasiona a morte das células beta. Já a fisiopatologia do tipo 2 envolve uma série de fatores. Podem ser todos ou progressivamente, né? Começa com um e depois vai tendo os outros. Então, lá nas ilhotas, o que acontece? As células beta, elas vão começar a produzir menos insulina. Então, vai ter uma sobrecarga no pâncreas e ele vai começar a ter uma deficiência na produção de insulina. As células alfa também... Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? As células alfa, lá também das ilhotas, elas vão produzir glucagon em excesso. Lembra do glucagon? Ele é o hormônio antagonista da insulina, ele faz o papel contrário. E outra coisa que ocorre nessa fisiopatologia é que nos músculos e na gordura vai ter uma resistência à insulina, ou seja, eles não vão conseguir captar essa glicose de forma adequada. E tudo isso vai gerar hiperglicemia. Então, se eu não tenho insulina suficiente, se eu não consigo captar a glicose suficiente da corrente sanguínea, hiperglicemia. Outra coisa que acontece também no tipo 2 é o excesso de liberação de glicose pelo fígado. Então, a gente tem uma reserva de gordura no fígado, né? E quando acontece esse glucagon em excesso, ele vai ser secretado e vai liberar lá essa reserva do fígado. E com esse glucagon em excesso e a insulina diminuída também gera hiperglicemia, certo?
Bom, outro tipo de diabetes que nós temos é a gestacional, que ocorre durante a gestação, que é basicamente muito parecida, né, com o tipo 2, mas em decorrência de fatores hormonais e fatores inerentes da gestação, tá? E outros tipos, por exemplo, defeitos genéticos, às vezes a pessoa tem um câncer, tem que fazer uma quimioterapia, em consequência desses medicamentos, dessa quimioterapia, ela acaba desenvolvendo um diabetes, ou seja, um diabetes por indução química, por drogas, né? Existem doenças também no próprio pâncreas, como, por exemplo, o próprio câncer de pâncreas, que também pode destruir ali essa região, aí vai ocasionar um diabetes, mas aí são outros tipos menos prevalentes. E existem, e eu trouxe isso só por efeito de curiosidade, para vocês já ficarem sabendo, né, novas classificações. Essas classificações ainda não são as utilizadas, nós ainda utilizamos tipo 1 e tipo 2, mas existem alguns outros nomes que já têm aparecido, como, por exemplo, o diabetes tipo LADA, o diabetes MOLD, o diabetes tipo 3, que eles relacionam com o Alzheimer, a diabetes dupla, que é um tipo 1 que tem resistência à insulina. Então, assim, é bem complexo. Quando a gente vai estudar a doença, a gente vê que existem várias subdivisões da doença. Não é uma divisão tão bonitinha igual essa que eu mostrei, tipo 1 e tipo 2, tá? Mas isso ainda não está em vigor. Eu trouxe mais para efeito de curiosidade para vocês já terem essa informação. Tá, então, como é que eu vou saber se a pessoa tem diabetes ou está com algum sinal e sintoma que indica que ela está com a glicemia alta, né? Quais são esses sinais e sintomas? Poliúria, polidipsia, polifagia. O que é isso? Fazer muito xixi, ter muita sede, beber muita água, né? E comer muito. Porque raciocinem um pouco comigo. A gente não tem insulina. Essa glicose, ela não entra nos músculos, nos órgãos, nos tecidos. A gente não tem energia. A gente fica com uma sensação de fraqueza o tempo inteiro. Então, o que o organismo faz? Vamos pôr essa pessoa para comer. Ao mesmo tempo, tem uma hiperglicemia no sangue. Esse sangue está saturado. Então, vamos beber muita água e fazer muito xixi para tentar diluir essa glicose que está na corrente sanguínea, né? Ao mesmo tempo, perda de peso. Por quê? Porque a gente não tem energia, porque não está entrando energia para os nossos músculos, para o nosso corpo. Começa a quebrar a energia de outras fontes. E uma delas é a gordura, né? Outra coisa, fraqueza pela falta de energia, visão turva, infecções frequentes. A gente vai ver que por ser, principalmente o tipo 1, né, por ser uma doença autoimune, ela pode aparecer com várias infecções, e as infecções pioram o quadro de diabetes, não só no tipo 1, mas no tipo 2 também, porque o diabetes, ele mexe com o sistema imunológico, mexe nos neutrófilos, né? Então, tem essa relação bem íntima entre infecção, né? E aí, na nossa área, então, entra o perigo das infecções dentárias e o descontrole da doença, o diabetes. Feridas que não cicatrizam, falta de interesse de concentração, vômito, dor de estômago e sensação de formigamento nas mãos e nos pés. Então, tudo isso, gente, são sintomas de hiperglicemia, que é o que faz o diagnóstico do diabetes. Então, para mostrar aqui para vocês, eu trouxe de 2019, né, a indicação da Federação Internacional de Diabetes de como se faz o diagnóstico. Então, um paciente, ele é considerado diabético quando você tem um ou mais dos critérios a seguir, né, que foram um desses exames ou mais que deram esses resultados. Então, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, antes era 120, agora se considera 126, não sei ao certo explicar por quê, né, mas se convencionou esse valor, 126. Curva glicêmica, que é aquele exame que toma uma quantidade de um líquido doce, sabe? Uma coisa bem açucarada. E se nesse resultado desse exame de curva glicêmica der maior ou igual a 200 a glicemia, é diabetes também. O exame de hemoglobina glicada, que a gente vai falar mais dele daqui a pouco também, maior ou igual a 6,5%. E quando nós temos uma glicemia plasmática aleatória, ou seja, né, mediu ali, não foi em jejum nem nada, foi num momento aleatório do dia, mas tinha presença de sintomas de hiperglicemia, e isso deu maior que 200. Então, qualquer um ou mais desses critérios são considerados diagnóstico como paciente diabético, no caso. Bom, então, o paciente teve o diagnóstico. Como é o tratamento? Se for tipo 1, que é o meu caso,
o único tratamento possível é a insulinoterapia, porque a pessoa não tem insulina. Então, a única forma daquela pessoa fazer essas funções vitais, né, conseguir metabolizar o alimento, conseguir energia para os seus órgãos e tecidos, colocar esse medicamento, esse hormônio, novamente à disposição dela, para poder carregar essa glicose que está no sangue, né, que veio da alimentação, para dentro dos órgãos e tecidos. Então, insulinoterapia. E essa insulinoterapia pode ser na forma de seringa, de canetas, bomba de insulina. A gente vai ver que hoje em dia tem bastante opção. E o tipo 2, né? Tem o combo clássico, que não sei se vocês têm avós ou alguma pessoa, algum familiar de mais idade que tem diabetes e que tem tipo 2, né? Às vezes dá para se fazer o controle da doença, né? Com dieta e exercício. Às vezes até consegue dar uma boa recuperada nesse pâncreas, nessa falência, né? Alguns casos precisam de medicamentos, e esses medicamentos eles vão incrementar a secreção de insulina, como, por exemplo, os das classes sulfonilureias e glinidas, vão diminuir a velocidade da absorção de glicídios, como, por exemplo, os medicamentos inibidores das alfa-glicosidases, acho que é glicosilases, está escrito errado, e aqueles que diminuem a produção hepática de glicose. Porque lembra que o glucagon estimula as reservas de gordura do fígado a serem quebradas? Então, esse medicamento é o mais conhecido e ele vai atuar justamente nisso, que é a metformina. Então, é o medicamento mais distribuído no SUS para o tratamento de diabetes, né? É o que a maioria das pessoas tem acesso, né? E ele é muito utilizado no tratamento do tipo 2. Alguns pacientes, né, precisam, às vezes, utilizar insulinoterapia, porque dependendo do grau que esse pâncreas alcançou de falência, né, não se consegue recuperar mais. Então, alguns, tipo 2, acabam, às vezes, ao longo do tempo, ou, né, se for diagnosticado já num estágio mais avançado, acabam tendo que ir para a insulinoterapia também. Bom, e com relação aos tipos de insulina, então, a gente vai focar na aula um pouco mais no tipo 1, porque é o que acomete, é o que é mais prevalente em crianças e adolescentes, em pacientes jovens. Mas eu também vou comentar algumas coisas, e a Paula também, principalmente, mais para frente, sobre o tipo 2. Então, quais os tipos de insulina que nós temos? Nós temos insulinas de acordo com o mecanismo de ação desses hormônios. A mais famosa, que distribui no SUS e que é a mais utilizada, é a NPH. A NPH é uma insulina regular, que a gente chama. Ela é uma insulina que não tem ação nem rápida nem lenta. E nós vamos dividir essas insulinas de acordo com o seu tempo de início de ação. Então, elas são divididas em bolos, que são as insulinas. O que significa bolos? Bolos é um termo que se refere à refeição. Então, são as insulinas que são utilizadas para quebrar aquela quantia de carboidrato que eu ingeri no almoço ou no jantar, por exemplo. Então, a gente chama isso de insulina bolos, tá? Nós também temos as insulinas basais. Essas insulinas, elas vão agir de acordo com o nosso... como é que eu vou... um baseline, eu não sei outra palavra tentei procurar, mas não consegui encontrar outra palavra para explicar isso. Então, o nosso pâncreas, quando a gente acorda, ele secreta uma quantia baseline, que a gente chama um basal mesmo. E esse basal que ele secreta no momento que a gente acorda, vai durar 24 horas até o dia seguinte, quando acordarmos novamente. Então, a função desses tipos de insulina que vieram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né, é imitar o pâncreas. Então, nós temos insulinas basais, que vão fazer esse papel, e nosso pâncreas, ele também secreta quando ele identifica que a gente comeu. Então, a gente comeu, caiu lá na corrente sanguínea. Nosso próprio organismo sabe quanto a gente comeu, e já vai secretar insulina para quebrar aquilo. Então, essas são as insulinas de ação bolos. Deu para entender? Então, de acordo com esses tipos de insulina, vieram novas tecnologias. Então, como que eu comecei o meu tratamento? Vou falar um pouquinho. Eu usava essas canetas. Então, eu usava uma insulina basal para tentar imitar o que o pâncreas de uma pessoa não diabética faria, e essa insulina ficava no meu corpo 24 horas. E usava também uma outra caneta com outro tipo de insulina chamada bolos, que era aquela de ação rápida, que eu aplicava na hora que eu comia. Então, por exemplo, ia comer um jantar, o almoço, o café da manhã, aplicava, né? E hoje nós temos, por exemplo, as bombas de insulina, que vocês já devem ter
conhecido alguém ou ouvido falar, porque tem se popularizado, tem diminuído o preço, né? E é muito utilizada principalmente no tratamento de crianças. Então, com certeza nós iremos encontrar pacientes que utilizam bomba de insulina. Por quê? A bomba de insulina, ela usa somente insulina rápida e ela tem um perfil de ação personalizado. Então, essa insulina rápida, ela vai ser programada ali naquele aparelhinho para ser secretada ao longo das 24 horas do dia. Então, o paciente fica com uma cânula, igual aqui, ó, e um catéter, e aqui dentro tem um tubete de insulina. Então, essa bombinha vai ser programada, por exemplo, da meia-noite à 1 da manhã. A cada 2 minutos, ela vai secretar 0,00x quantia de insulina. E isso pode ser mudado conforme os horários e conforme cada paciente necessita, porque os organismos não são iguais. As doses dos pacientes não são similares. Então, cada paciente tem a sua dose, e isso tem que ser ajustado junto com o médico individualmente. Então, por isso que a bomba de insulina é uma forma de tratamento muito boa que tem se popularizado, né? Porque tem diminuído seu valor. Então, agora as pessoas conseguem ter acesso a esse tratamento, né? Agora eu uso bomba de insulina, mas no começo eu utilizava canetas, né? Que basicamente faz a mesma coisa, só que tem que ficar se aplicando e não é tão individualizado. Hoje nós temos também, não sei se vocês já viram, esses sensores intersticiais de glicose, né? Como o Freestyle Libre. Na realidade, nós só temos de venda em farmácia aqui no Brasil essa marca, que é da Abbott, tá? Custa em torno de R$250 o sensor, e ele dura 14 dias. Então, quem tiver condições, quem tiver avós, é muito bom, porque não precisa furar o dedo. Então, quem tem um idoso que tem diabetes ou conhece alguma pessoa que tem diabetes, sabe que às vezes as pessoas relutam para furar e fazer a ponta de dedo, né? Nós que somos da área da saúde temos mais facilidade com essas coisas, sangue e tudo mais, mas não é todo mundo que se dá bem com isso. Então, esses sensores facilitam, porque uma vez aplicado, eu até tô com o meu aqui, uma vez aplicado na pele, não sei se dá para ver, ele fica 14 dias e aí você tem um aparelhinho, ou mais recentemente, você consegue fazer a leitura da glicemia no celular. Então, você só passa o celular aqui e ele dá a leitura da glicemia, o que é muito legal, porque evita, principalmente em criança, ficar fazendo ponta de dedo toda hora, né? Porque tem criança que não gosta. E nós temos também algumas perspectivas futuras do tratamento, que são os transplantes de célula-tronco, que inclusive, não sei se vocês sabem, mas a USP de Ribeirão Preto, né, foi pioneira nesse tipo de tratamento. A equipe do professor Jaime Cury, né, e eu esqueci o nome do outro professor que faleceu também, agora me fugiu o nome dele. Mas quem está tocando agora é o Jaime Cury, né? Ele é muito conhecido internacionalmente por causa desses trabalhos em pacientes tipo 1, ou seja, pacientes com uma doença autoimune, esse transplante de células-tronco para tentar resolver a diabetes. Mas isso precisa ser realizado quando o paciente acaba de ter o diagnóstico, então, assim, no máximo 1 mês de diagnóstico, senão não dá para fazer mais, porque ele faz um reset do sistema imunológico, faz uma quimioterapia e tenta reprogramar aquelas células imunológicas que, teoricamente, estão programadas para destruir as células beta, tá? É mais ou menos isso, de forma simplificada. Outros estudos que estão bem avançados são os do pâncreas artificial. Acho que tem alguém falando alguma coisa, deixa eu ver. Será que tem um barulhinho? São os do pâncreas artificial. E esse pâncreas artificial, como é que funciona? Lembra da bomba que eu expliquei o mecanismo de ação? E do sensor? É um mecanismo que comunica os dois. Então, a mesma marca tem a bomba, que tem a insulina, e o sensor. Então, não depende das atitudes do paciente. Porque, no meu caso, eu tenho que informar para minha bomba o que eu como. E aí, ela vai pôr a insulina de acordo com o que eu comi. Eu preciso informar para ela a quantia. A ideia do pâncreas artificial é que isso seja um sistema de uma tecnologia fechada, ou seja, essa tecnologia tem autonomia para secretar a insulina, para ver quanto a glicemia está e parar a secreção de insulina para o paciente não ter uma hipoglicemia, por exemplo. Então, isso é muito promissor e eu acho que em breve nós teremos. Já existe, mas está ainda em fase de estudos, né? Em fases mais iniciais, mas já está em estudos de humanos.
Então, espero que em breve nós teremos essa tecnologia para utilizar. E também existem algumas outras tecnologias, como, por exemplo, esse PEC Direct, que é um microchip com células-tronco. Então, esse microchip é implantado na pessoa e essas células aqui, que estão aqui nesse microchip, elas vão fazer o papel das células pancreáticas. Então, elas vão produzir e elas vão secretar a insulina. Isso é muito legal também, mas também está em fase bem inicial. Ainda não tem previsão de ser lançado no mercado. Mari, o professor Francisco colocou aqui no chat, professor Júlio Voltarelli. Júlio Voltarelli. Que eu acho que você se confundiu e falou Jaime Cury. Não, o professor Cury, ele é o que é aluno do Voltarelli. Ele mesmo. O professor Voltarelli faleceu já, mas foi ele que iniciou as Então ele é xará do outro. Ele é xará. Tá. E eu sempre confundo o nome do professor Voltarelli, mas na verdade eu nunca lembro, mas ele já faleceu. Mas ele foi o precursor lá atrás, né? Mas quem está tocando é o Cury. Agora, as pesquisas, né? Ele é o chefe da equipe, tudo mais. Tem outras pessoas que trabalham com ele, que eu não vou lembrar o nome, mas eles são bem famosos, assim, internacionalmente por conta desse estudo, né? É um estudo que já tem acompanhamento de cerca de 20 anos, se não me engano. E algumas pessoas, inclusive tem um professor da USP, eu não sei se ele dá aula ainda, era um professor da Endo na minha época de graduação. Tem um filho dele era diabético tipo 1 e participou da pesquisa. E ele voltou a produzir insulina. Então, os resultados são bem promissores. Algumas pessoas dessas pesquisas de célula-tronco, elas necessitam, depois de um tempo, do uso de insulina novamente, tá? Não ficou assim, 100% produzindo insulina para a vida toda. Mas eu acho que, conforme os estudos forem avançando, né, quem sabe. O problema das células-tronco, igual eu falei, precisa ser muito no início do diagnóstico. Então, nem todo mundo tem condição de ficar sabendo que isso existe no início do diagnóstico, né? E é uma coisa agressiva, né? Tem o risco de morte pela quimioterapia. Então, tem tudo isso, tem que pôr na balança, né? Muitas vezes a família não quer, porque vai submeter a uma quimioterapia que pode levar o paciente a óbito, né? A gente sabe que é um risco, sendo que existe um controle. Então, mas é uma alternativa, né? Bom, então vamos falar um pouquinho de controle glicêmico. Como é feito esse controle glicêmico e por que ele é importante? Então tá, nós falamos um pouco sobre diabetes, demos uma introdução, como é o tratamento, como esse paciente faz, né, para viver, então tem que usar insulina, tem que medir a glicemia. E o paciente chegou para mim, para eu atender. Como é que eu vou saber se esse paciente é controlado? Porque a Paulinha vai começar a falar já e ela vai falar muito da doença compensada ou da doença descompensada. E isso vai interferir diretamente nas nossas condutas clínicas. Então, como é que eu vou saber se esse paciente tem um controle glicêmico? Existe um exame que a gente pode solicitar, que é a hemoglobina glicosilada, ou HbA1c, que é a sigla dele, tá? Hemoglobina glicada, glicosilada, né? Das duas formas é correto. O que significa isso? O que significa esse exame? Esse exame vai me mostrar quanto da hemoglobina daquele paciente, né? Hemoglobina presente no sangue, certo? Quanto dela está ligada em glicose. Por que isso? Porque quando a hemoglobina se liga à glicose, é uma reação irreversível. E a hemoglobina, ela dura no organismo, né? Os glóbulos vermelhos, no caso, que apresentam a hemoglobina, eles duram no organismo cerca de 3 meses. Então, se eu meço essa hemoglobina glicosilada, eu sei como foi o controle glicêmico do meu paciente em mais ou menos 3 meses. Diferente de uma ponta de dedo, que eu posso medir agora e ela pode estar 50, baixa, mas na realidade eu só não comi o dia inteiro para poder vir aqui, por exemplo, ir numa consulta ou fazer um exame de sangue, entendeu? Porque muito paciente faz isso. Às vezes ele fica sem comer para chegar lá e o exame dá bonitinho. Mas essa hemoglobina glicosilada, o paciente não consegue nos enganar, porque ela vai dar a estimativa da glicemia, então uma média de glicemia daquele paciente nos últimos 3 meses, tá? E tem também os glicosímetros, que é a ponta de dedo, famoso, né? Que dá o resultado da glicemia naquele momento. Nada mais é do que isso. Então, pode estar alta, pode estar baixa, mas isso não necessariamente reflete diretamente o controle do paciente. Pode ser que naquele dia esteja alta, porque ele está nervoso,
né? Muita criança tem medo da consulta, então o medo e a ansiedade geram uma hiperglicemia, também a gente vai falar mais para frente. Então, tem que sempre lembrar que a ponta de dedo, ela não reflete o controle do paciente. A gente sempre tem que pedir outro exame. Qual é o exame de escolha? A hemoglobina glicosilada. E para eu ter um glicosímetro no consultório, é possível? É. Então, a gente pode ter um glicosímetro no consultório se a gente for atender paciente especial, se a gente for atender muito idoso ou muito paciente diabético, né? A gente pode escolher a marca e o modelo de preferência, né, que são esses aparelhinhos aqui, acho que todo mundo já deve ter visto, na FORP tem, nas clínicas. As tiras ou fitas reagentes nós também vamos precisar, e a gente tem que lembrar que tem que ser da mesma marca que a gente escolheu o aparelho, então não pode ser diferente. Então, sempre pesar o custo-benefício, porque alguns são mais caros, outros são mais baratos. Cada caixinha dessa aqui deve estar em torno de R$100, uma caixinha com 50 tiras teste. Mas existem com menos, existe com 10, com 20, tá? Depende da marca. A gente também tem que ter o lancetador, que é aquela canetinha que vai uma agulha dentro para furar o dedo, tá? E aí a gente pode usar esses universais, que são baratinhos, vende na farmácia, no Mercado Livre. E aí a gente tem que ter a lanceta também, que é descartável, porque é a agulhinha que fura o dedo, certo? Essas lancetas, como a gente vai adquirir o lancetador universal, a gente vai comprar essas lancetas universais, que também são mais baratas. Existem lancetas que não dependem de lancetador, então ela é uma autolancetadora. A própria lanceta aqui, tá vendo? Ó, você aperta, ela já sai a agulha, já fura e você já joga ela inteira fora. Também é possível, é um pouco mais caro, é um pouco mais caro. É o que se usa em hospitais, por exemplo, para não ter que ficar esterilizando o lancetador e tudo mais. Mas também é bom e vale a pena. O que eu não aconselho comprar ou utilizar são esses tambores aqui, que são de marcas específicas. Aqui, por exemplo, é da Accu-Chek, tá vendo? Que é a Roche, da marca da Roche, né? Existem vários aparelhos dessa marca, é uma marca bem forte aqui no Brasil. Então, o que esses tambores fazem? Eles têm, por exemplo, 10 lancetas dentro de um único tambor. E isso pode gerar uma contaminação cruzada. Então, para a gente que vai trabalhar medindo de diferentes pacientes do consultório, eu não aconselho, porque esse sangue pode contaminar, o sangue de uma lanceta pode contaminar outra lanceta, porque elas ficam todas no mesmo tambor e o tambor só vai girando e é muito próximo, tá? E a gente tem que ter um recipiente de descarte adequado, que no consultório, nas clínicas, a gente já tem. Então, isso daí não é problema também. Eu fiz um videozinho rápido só para mostrar como é feita a medição de glicemia. Então, a gente tem as tirinhas. Eu uso da Roche o aparelhinho, tá vendo? Esse aparelhinho que eu uso, gente, ele é o controle da minha bomba também. Então, de acordo com o que dá aqui, ele já vai comunicar com a bomba se precisa aplicar insulina ou não. E como eu já tenho programado todas as minhas quantias de relações que eu preciso para diminuir a minha glicemia, então cada paciente tem uma relação, ele já dá o comando aqui e aí é só aplicar na bomba. Então a gente fura com a lanceta, eu uso lanceta universal, um lancetador universal, e coloca lá na tirinha, né? Usa geralmente bem pouco sangue, os aparelhos hoje em dia é menos que uma gotinha, e ó, eu tava com hipoglicemia, 62. E aí dá o resultado. Então é bem simples, não tem segredo. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é que o objetivo no tratamento de um paciente diabético é a melhor saúde e qualidade de vida do paciente. E isso a Paula vai falar mais para frente, mas já adiantando, né, é importante que a gente pense, né, em como é essencial a gente ter uma equipe multiprofissional, né, ter a integralidade, né, ver o paciente como um todo. Então, manter contato com todos os profissionais que acompanham o paciente. Então, o contato com o médico, às vezes, ele vai ser necessário, né? Então, eu posso escrever uma cartinha, olha, o paciente relatou que a glicemia não anda muito boa, preciso fazer um tratamento invasivo, ou uma exodontia, ou um tratamento, ou o paciente está com abscesso, que acontece muito em crianças, às vezes, em dentes descidos, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que eu falei demais, deixa eu ver. Mas eu vou passar a palavra para a Paula agora, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Então, vamos dar sequência, né? Vamos falar um pouquinho sobre as manifestações bucais em crianças diabéticas e o papel do cirurgião dentista diante dessas manifestações. A gente fez uma busca de artigos, esse até relativamente recente, de 2017, que fala muito, que muitas vezes o que acontece? Às vezes uma criança tem esse problema, né, de diabetes, e os pais vão procurar a resolução desse problema sistêmico.
e, de certa forma, acabam negligenciando a saúde bucal, em detrimento da doença. Então, assim, eu falo que quando a gente recebe um paciente numa condição bucal ruim, a última coisa que a gente pode fazer é julgar esse paciente, porque a gente tem que fazer uma boa anamnese, saber o que aconteceu, porque a gente não pode deixar de lado o contexto biopsicossocial da cárie, da doença cárie, ou de outras doenças gengivais que a gente pode encontrar na boca desse paciente. Às vezes ele não está assim, não é por negligência dos pais em relação à boca do paciente, mas às vezes por negligenciar naquele momento em detrimento a outros problemas maiores, que poderiam comprometer de uma forma muito maior a saúde daquele paciente. Então, assim, esse outro artigo também de 2017 também mostra isso, a relação de saúde bucal e saúde sistêmica, e que muitas vezes nas crianças de diabetes tipo 1, isso é o que acontece, a procura de resolução da saúde sistêmica e não como principal a saúde bucal. O certo, como sempre, é fazer a prevenção desde cedo, porque se a criança está no seu consultório desde quando os dentes começaram a romper, quando ela descobrir a diabetes, ela já vai ter uma condição bucal mais favorável, né? Então, a importância da prevenção em todo momento na vida do paciente infantil, porque muitas coisas podem ocorrer durante o crescimento dessa criança. E se ela tiver uma saúde bucal adequada, essas outras ocorrências que vão acontecer ao longo do tempo vão ter uma condição diferenciada. Porque se eu já tiver uma condição bucal ruim, isso pode somatizar a outros problemas e criar problemas maiores. Pode passar. Uma prevalência que a gente encontra muito, principalmente em adolescentes e adultos, abrindo um parêntese aqui no nosso tema, é a doença periodontal. Ela tem uma prevalência e uma severidade aumentada em pacientes diabéticos. Um dado de 1993 considerou a sexta complicação mais frequente em diabéticos. Em crianças diabéticas, a gente vai encontrar maior problemas de inflamação gengival, porque elas vão ter maior acúmulo de biofilme. E isso já predispõe a problemas periodontais. Ultimamente, a gente tem visto muito tártaro em criança. Não era um achado muito comum há 20 anos atrás. Isso acontece por uma série de fatores. Se eu tiver uma criança diabética que tem esse fator de risco de predisposição a acúmulo de tártaro, inflamação gengival, o risco dessa criança na adolescência desenvolver uma doença periodontal acaba sendo muito maior. Então, a gente também tem que pensar que hoje em dia é muito comum o tratamento de ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, que até mais na ortopedia a gente começa esses tratamentos o mais precocemente possível. Então, assim, se eu vou aplicar uma força no dente de uma criança através de estímulos ortopédicos ou de forças ortodônticas, eu tenho que pensar que essa criança, se ela tiver algum problema gengival ou algum problema periodontal, ela vai ter uma reabsorção óssea mais rápida, né? Então, isso em pacientes não controlados, eu tenho que aplicar uma ortodontia com mais cautela. Talvez a mesma velocidade ou força que eu aplicaria num paciente que não tem nenhum problema sistêmico, não vai poder ser a mesma ali naquele momento. E lógico, o controle preventivo e a cobrança para que a parte sistêmica esteja organizada vão favorecer no nosso tratamento também, para evitar problemas consequentes de problemas periodontais que a ortodontia ali naquele momento poderiam agravar. Então, aqui a gente tem um artigo que fala sobre a inflamação, né, em relação aos movimentos ortodônticos, e mostra que a diabetes tipo 1 realmente modifica a resposta inflamatória dos tecidos periodontais, porque ela aumenta a expressão desses marcadores inflamatórios, né? Então, isso prejudica muito a neoformação óssea, a reorganização dos tecidos durante essa movimentação ortodôntica, que pode ser agravada pela periodontite. E se a gente tiver uma periodontite, a gente vai ter perda óssea. E se eu fizer uma movimentação em um dente com perda óssea, eu posso ter uma perda dentária, somando todos esses fatores. Então, a gente tem que ter muita cautela e o paciente tem que procurar estar sempre controlado.
Outro achado muito comum é a xerostomia, que é a redução do fluxo salivar. Então, isso acontece devido à poliúria ou algum problema endócrino do paciente, porque vão causar mudanças degenerativas nas glândulas salivares desse paciente. E isso, se eu tiver problema periodontal, pode ser agravado. Esse processo inflamatório vai ser mais danoso, mais rápido, a progressão dele vai ser mais acelerada. Sem contar que quando eu tenho xerostomia, eu não tenho um meio bucal adequado para que ocorra o ciclo de remineralização. Então, a desmineralização vai ser mais constante ali naquele meio bucal. Isso vai levar ao quê? A uma susceptibilidade à cárie e à deterioração dental, casos de erosão e outros problemas parecidos. Isso eu vou levar a complicações de mucosa seca, atrófica, quebradiça. Eu posso também ter mucosites, úlceras, descamação na mucosa jugal. A língua vai ficar inflamada, às vezes com a ausência de papila, com regiões despapiladas, né? Então, assim, salivar é importante. E eu falo que, às vezes, como eu falei no início da aula, da nossa visão muito segmentada, muitas vezes, pior ainda do que não pensar na parte sistêmica, a gente pensa realmente só em dente, e a gente, na verdade, trabalha na boca. E a boca precisa ter um meio adequado. Na boca tem saliva, né? Tem um meio bucal ali todo que tem que estar equilibrado. Essa saliva precisa ter um fluxo adequado para ter um efeito tampão adequado. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Então, nos pacientes diabéticos, infelizmente, a gente tem essa hipossalivação. Isso também pode levar a outros problemas, como a litose, né? E essa litose pode também estar associada pelo fato dos problemas periodontais que a gente encontra, aos problemas de gengivite, ao problema periodontal mais severo. Gengivite geralmente já predispõe ao mau hálito, né? Porque os indivíduos vão ter um controle metabólico pobre e a formação de corpos cetônicos. Então, isso vai gerar o problema de halitose nesses pacientes. Existem alguns artefatos que a gente pode adquirir para usar no consultório para poder fazer o controle de halitose. Aqui nessa imagem, a gente tem um medidor de halitose que a gente pode adquirir no Mercado Livre mesmo. Vocês podem fazer pesquisa de preço. Ontem a gente até olhou, né, Mari? Está em torno de R$ 155, se não me engano, mas tem até preço mais em conta. Uhum. Funciona a pilha, é muito efetivo e você pode fazer a medição da halitose do seu paciente. Eu falo que esses são recursos que ajudam até a desmistificar a ideia do paciente que também tem essa ideia de que a gente também é um profissional só do dente. E mostra para ele que a gente está preocupado com todo esse contexto de saúde sistêmica e que realmente está tudo interligado. Então, ele consegue detectar, através de uma tabelinha, a presença de halitose ou não. Pode passar, Mari. Peraí, estou tentando. Aí, E como eu falei da predisposição à doença cárie, isso acontece por uma correlação positiva entre o risco à cárie e o controle metabólico, né? Então, eu vou ter melhores esquemas de controle quando eu tiver um meio bucal adequado. E aí, o que acontece geralmente? Quando eu tenho maior consumo de açúcar e menos restrição dietética, porque quando os pacientes recebem a insulina, eles acabam ficando controlados e podendo consumir os alimentos normalmente, isso pode levar a uma preocupação de recorrência de cárie nesse paciente. Então, assim, eu vou ter algumas mudanças nesse meio bucal relacionadas com a diabetes. Então, eu vou ter um meio pobre, né, devido ao controle metabólico. Isso vai gerar o quê? Uma hipossalivação, né, que vai levar à xerostomia, aumento de Streptococcus mutans na saliva, eu vou ter mais glicose na saliva também, que também vai estar relacionado à halitose do paciente, e uma menor capacidade de tampão dessa saliva. O meio vai ficar com pH mais ácido, predispondo a lesões cariosas, né? Então, assim, outro recurso que a gente pode utilizar no nosso consultório é o medidor de pH salivar.
Não estou fazendo propaganda do Mercado Livre, viu, gente? Sem conflito de interesse. Mas esse também vocês podem adquirir lá. Não é caro, é em torno de R$ 30, mais ou menos, mas podem pesquisar preço que acha de todos os valores. É semelhante àqueles medidores de pH de piscina mesmo. São tirinhas, é só pedir para estimular a salivação do paciente, pedir para o paciente colocar um pouquinho de saliva num recipiente, você coloca a fitinha lá e consegue fazer a medição de pH da saliva desse paciente no próprio consultório. Tudo isso já vão ser pistas, porque tanto eu posso receber um paciente que eu sei que tem a diabetes, como eu posso receber um paciente que não sabe que tem, mas que às vezes chega com queixa de pouca salivação, de halitose, e que ele quer saber por que ele está naquela condição. Lógico, na minha anamnese eu vou investigar uma série de fatores, inclusive, clinicamente, além de examinar o paciente, ver parte periodontal, parte de lesões de cárie, eu também preciso saber como está a qualidade salivar desse paciente. E eu posso utilizar esses recursos. E se eu encontrar pistas que me levem a crer que esse paciente possa ter algum comprometimento endocrinológico, encaminhar esse paciente para o endócrino para fazer um exame mais específico, para fazer pesquisa se ele tem algum problema de glicose. Por isso a importância da equipe multiprofissional que a Mari comentou no começo da aula, né? E aqui, nesse artigo, esse artigo de 2020, ele é bem recente, ele mostra uma maior prevalência de cárie em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, né? Então, mais uma vez, mostra a importância da prevenção, que é o que eu falei no começo da nossa conversa. Se eu já tenho um paciente sob controle e ele tem uma intercorrência durante o desenvolvimento desse paciente com o surgimento, por exemplo, de uma diabetes, a chance dele ter menos problemas bucais é muito maior. Né? Esse outro artigo, mais recente ainda, de 2021, mostra mais uma vez a prevalência de cárie em crianças e adolescentes relacionada à diminuição do fluxo salivar. É uma revisão sistemática vocês sabem que tem muita consistência, né, em termos de evidência científica, com meta-análise, e que mostra essa relação. Outro achado muito comum em crianças diabéticas é a erupção dental acelerada. Então, desconfiem quando vocês receberem uma criança que está com troca de dente muito fora do padrão. Se você encontra a troca de dente acelerada, a xerostomia, algum outro tipo de queixa relacionado à halitose, fazendo associação de todos esses fatores que eu já falei para vocês, mais um motivo para a gente encaminhar esse paciente para uma investigação endocrinológica. A boca acaba sendo um marcador fisiológico mesmo, de muitas evidências sistêmicas. Né? Pode passar, Mari. Alguém abriu o microfone sem querer. Sim. Aqui mostra nesse artigo, esse artigo é de 2016, relativamente atual, que mostra que a diabetes do tipo 1, ela pode afetar mudanças estruturais nos tecidos mineralizados. Então, lembra que eu falei para vocês dos pacientes que utilizam tratamento de ortopedia ou ortodontia? Então, não só a influência em relação aos problemas periodontais, mas também a susceptibilidade ao desenvolvimento de cárie e outras desordens ortognáticas. Então, mais um motivo para a gente ter uma cautela, ter uma boa anamnese, para poder fazer um tratamento adequado com pacientes que têm esse tipo de comprometimento sistêmico. Bom, gente, vou voltar a falar um pouquinho com vocês agora, e a gente vai falar sobre a candidíase. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque acho que todo mundo já conhece, porque é uma coisa que a gente estuda muito na faculdade, né? A candidíase é uma infecção fúngica oportunista. E a cândida é um fungo que gosta muito de açúcar. Então, ela está relacionada a quadros de hiperglicemia e também do descontrole da doença, porque por ser oportunista, né, quando o paciente está descompensado, ele tem uma queda na imunidade, tem uma descompensação de neutrófilos do sistema imunológico, e isso tudo vai acumular e acabar deixando esse paciente mais suscetível à infecção por cândida. E esse estudo aqui, ó, de 2006, olha que legal, ele mostrou que pacientes com tipo 1 tinham em maior quantidade, unidades formadoras de colônia desse fungo do que pacientes do tipo 2.
E os pacientes do tipo 2 tinham mais que pessoas não diabéticas. Então, por que isso? Por que isso ocorre? Porque a cândida adora açúcar. E como tem um açúcar em grande quantidade, geralmente nos fluidos, no sangue, né? A gente sabe que antigamente a gente ouvia falar, a pessoa fez xixi, tinha formiga no xixi e descobriu que estava com diabetes, porque a urina estava doce, né? Então, por isso, a cândida adora açúcar. Então, quando a gente tem hiperglicemia, o nosso organismo fica doce. É isso que acontece. E aí a cândida se aproveita. Não só a candidíase bucal, mas a candidíase vaginal, é muito comum também, né? E isso pode acontecer muito em bebês, por exemplo, né? Em crianças em idade mais precoce, podem ter, até crianças já com dente, podem ter infecção fúngico oportunista por cândida. E também em pacientes idosos que usam prótese, que já são mais suscetíveis, dependendo das condições da prótese e do meio bucal, esses pacientes idosos já são mais suscetíveis à infecção por cândida. Se forem diabéticos, então, a chance aumenta mais ainda, né? Porque aquele meio de contato entre a prótese e a mucosa fica um ambiente propício, né? É quentinho, é úmido e, se for diabético, vai ter açúcar. A candidíase também, ela vem sendo relacionada com a síndrome da ardência bucal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Essa síndrome da ardência bucal é uma síndrome que o paciente tem dor e não se sabe de onde vem a dor. Alguns trabalhos relacionam episódios de candidíase recorrentes com síndrome da ardência bucal. Mas trabalhos mais recentes mostraram que a síndrome da ardência bucal, ela pode ser em decorrência também de neuropatias. E o diabetes também favorece a alteração dos vasos sanguíneos e nervos periféricos, causando as neuropatias. São alterações na sensibilidade desses nervos mesmo, o que pode gerar também a síndrome da ardência bucal. E como é que a gente faz para atender esses pacientes? Existe protocolo de atendimento? O que eu sempre falo é que não existe protocolo de atendimento. Você vai tratar cada paciente como único. Então, você vai ter que fazer uma anamnese dirigida. Então, você está sendo acompanhado pelo seu médico, como você trata a sua doença, quando foi o último exame que você fez, traz para eu ver como está a sua glicemia, você está controlado, não está, né? Às vezes o paciente não sabe informar se está controlado ou não, ou às vezes ele fala que está controlado, mas não está. Então, é importante pedir o exame e pedir para o paciente ir lá no laboratório colher esse exame, né? Quais medicamentos ele usa, se ele usa insulina, se ele não usa, quais horários, que tipo de insulina, que tipo de medicamento, como é a dieta do paciente, que aí a gente já vai saber. Se ele não usa insulina, só usa medicamento e ele se alimenta mal, a gente já vai saber que a doença não vai estar tão controlada assim, né? E aí a gente já aproveita isso no diário alimentar, e aí já vê o risco de cárie do paciente. Então, mata 2 coelhos com uma cajadada só. E perguntar se o paciente tem ou teve alguma complicação em decorrência da doença também, que a gente vai ver que existem algumas. Mas o tratamento ele vai ser sempre individualizado, de acordo com cada paciente. Algumas recomendações gerais que se diz, né, é que é adequado serem feitas consultas curtas no período da manhã, para reduzir o estresse. Por que isso? Porque no período da manhã é quando a gente secreta o cortisol. A gente sabe que no fim da tarde a gente tem uma queda do cortisol, que é o hormônio que ajuda no estresse, né? E também por conta do pico de insulina e glicemia, né? A chance de ter hipoglicemia no período da manhã é menor, porque a gente tem uma resistência à insulina maior no período da manhã. Já no fim da tarde, em horários, por exemplo, a gente vai ter que perguntar para o paciente qual insulina você faz uso e qual horário, porque dependendo da insulina, ele vai ter um pico de insulina naquele momento. Então, evitar esses momentos, porque ele pode passar mal, né? Ter um pico e ter uma hipoglicemia na cadeira. É importante também orientar o paciente a manter a dieta que está acostumado. Eu já tive paciente, inclusive na clínica de pacientes especiais aí da FORP. Na realidade, não era a paciente, né, que a gente atendia junto com a Francine, que era minha dupla na época, que também é professora hoje lá em Rio Verde. Então, a mãe da paciente era diabética, e aí ela não comia, porque senão a filha ia querer comer. Era uma paciente especial, tinha síndrome, ela não tomava café, e ela tomava a insulina, o medicamento. Então, ela chegava e passava mal de hipoglicemia. Mas por quê? Porque ela não queria que a filha quisesse comer, né? Então, ao invés de deixar a filha se alimentar e escovar o dente, era mais fácil para ela, por ser uma paciente especial, as duas com muita dificuldade de locomoção, era mais fácil ela não dar café da manhã, porque aí a criança vinha com
com o estômago vazio e a boca relativamente limpa, os dentes limpos, né, para consulta. Então, isso é muito errado. A gente tem que orientar o paciente a fazer o uso do seu medicamento. Se precisar, a gente troca o horário da consulta. Outra recomendação geral é o anestésico com vasoconstritor, né, que a gente sabe que deve sempre ser utilizado. Outra coisa que se discute muito é a profilaxia antibiótica. Então, a profilaxia antibiótica, a gente vai ver mais para frente como ela é feita, mas ela é necessária? Ela é necessária somente se for uma urgência, né? Por exemplo, o paciente está com uma infecção que precisa ser resolvida ali, eu preciso atender, e ele não tiver um bom controle, aí sim eu vou precisar de profilaxia antibiótica. Se o paciente for bem controlado, não é necessário. Às vezes, se o paciente tem uma infecção bucal aguda, por exemplo, a gente vai ter que entrar em contato com o médico, porque vai ter que aumentar a dose de insulina, porque é interdependente, né? Então, o diabetes piora a infecção e a infecção piora o controle da doença. Então, tudo tem que ser bem ajustado para conseguir eliminar essa infecção, efetivamente, né? E analgésicos e anti-inflamatórios, geralmente a gente pode prescrever dipirona ou paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroidais. E quanto à sedação, né? Como é que a gente faz? É indicado para paciente diabético? A gente sabe que a ansiedade e o medo, né, acontece de desencadear uma maior secreção de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e isso tem um efeito de quebrar lá as reservas de gordura do fígado. Então, existe um efeito de glicogenólise hepática, o que vai aumentar os níveis de glicemia no sangue do paciente. Então, é recomendado que, se o paciente for muito ansioso, tiver muito medo, que deve ser ou pode ser feita a sedação. Hoje nós temos a sedação inalatória com óxido nitroso, que é uma boa alternativa, porque a gente vai ver que os benzodiazepínicos ou outros tipos de medicamentos, né, eles podem ser empregados, eles são empregados com as mesmas dosagens, eu vou mostrar uma tabelinha, mas eles têm alguns efeitos não só colaterais, mas também combinados com alguns outros tipos de medicamento que o paciente pode fazer uso. Então, quais são os benzodiazepínicos mais utilizados, né? O lorazepam e o alprazolam não são recomendados para crianças, então a gente não vai nem falar deles. A gente geralmente utiliza o diazepam e o midazolam. O diazepam, a dose recomendada é de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo de peso, e ele tem que ser ingerido, né, 60 minutos, ou 1 hora antes, porque ele demora 60 minutos para ter o seu início de ação. Já o midazolam, né, ele tem o seu efeito em 30 minutos, então ele deve ser administrado meia hora antes. E a dose é de 0,25 a meio miligrama por quilo de peso. Com relação à anestesia local, né, a gente já comentou que a dor gera uma liberação maior de catecolaminas, assim como o medo e a ansiedade também. E então é essencial que a gente utilize soluções anestésicas com vasoconstritor. Então, isso não precisa nem ser discutido, né? Hoje a gente já tem esse conhecimento que deve-se utilizar vasoconstritor, a não ser que seja um paciente alérgico ou algum caso, assim, muito especial. Com relação aos analgésicos e anti-inflamatórios, né? Nós geralmente, os analgésicos, utilizamos dipirona e paracetamol e nas mesmas posologias e dosagens dos pacientes não diabéticos. Com relação aos anti-inflamatórios, os corticosteroides não devem ser utilizados, e lembrem sempre disso. Por quê? Porque são o grupo de medicamentos que mais causa efeito colateral no diabético, porque um dos efeitos diretos dele é a hiperglicemia. Então, ele vai alterar muito a glicemia do paciente. Se for necessário, ou seja, eu estou com um paciente, ou uma criança, um idoso, não sei, que é diabético e está com algum caso que só consigo resolver prescrevendo corticosteroide, entra em contato com o médico, porque vai precisar administrar em conjunto com mudanças na quantia e nas aplicações de insulina e na dosagem da medicação do paciente para poder conseguir ajustar a glicemia. E os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem que tomar cuidado também, porque eles podem interagir com um grupo de medicamentos que é utilizado no tratamento de diabetes tipo 2, que são as sulfonilureias. E isso pode gerar hipoglicemia pelo acúmulo, né? Pelo mecanismo de ação que eles competem o ligante. Então,
Se o paciente utilizar esse sulfonilureia, só prescreve após contato com o médico. Então, quais são os analgésicos mais empregados? A dipirona, paracetamol e o ibuprofeno, né? A dose de crianças está aqui, isso a gente acha nos livros, né? Aqui eu peguei do livro do Andrade, que é um livro referência de terapia medicamentosa, né? E os intervalos entre as doses. Se precisar utilizar corticosteroide nas crianças, né? A gente vai evitar ao máximo, mas se precisar, a gente usa a solução oral gotas, de betametasona, né, que é o de escolha, vai ser uma gota por quilo de peso corporal em dose única 1 hora antes do procedimento. Quanto menor a dose que a gente puder administrar e quanto mais concentrada essa dose, então se puder ser uma injeção, por exemplo, é melhor por causa dos efeitos que esses medicamentos vão ter na glicemia. Então, aqui os principais anti-inflamatórios não esteroidais que a gente usa, né? Então, o diclofenaco, o ibuprofeno, a nimesulida, o cetoprofeno e o cetorolato. Podem ser utilizados, muita gente utiliza, mas vamos lembrar que o ibuprofeno é o único anti-inflamatório não esteroidal que é aprovado para o uso em crianças, de acordo com a FDA e a Anvisa. Então, se a gente precisar utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, a gente dá preferência para o ibuprofeno. E com relação aos antifúngicos, por exemplo, o paciente tem uma candidíase, o que eu posso utilizar? Existem 2 tipos de antifúngicos, os tópicos, dos quais o que a gente mais usa é a nistatina, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. E como é que ele é utilizado, né? Ele é em forma de bochecha, ele é uma suspensão, e aí o paciente tem que bochechar a solução por 1 a 2 minutos, né? E aí vai engolir ou não. Os de uso sistêmico, nós temos 3 opções, o fluconazol, o cetoconazol e o itraconazol. O cetoconazol, a gente não utiliza porque ele é muito hepatotóxico, então ele é contraindicado em crianças. O fluconazol, na realidade, gente, todos os antifúngicos são muito hepatotóxicos, então, assim, o antifúngico é um medicamento bem complicado. Primeiro porque eles têm resistência também, então se a pessoa tem recorrência e a gente utiliza muito, a gente acaba caindo naquela questão igual do antibiótico, que começa a ter uma certa resistência, e a dificuldade é que nós não temos tantas opções de antifúngicos igual nós temos de antibióticos, então acaba não sobrando muita opção. Então, por isso que é melhor, às vezes, prevenir, né? A clorexidina ajuda muito também nos casos de candidíase, né? Então, voltando aqui, o cetoconazol não é utilizado porque ele é hepatotóxico. O itraconazol, ele pode ser utilizado quando nós temos já uma resistência ao fluconazol, por exemplo. Mas dos 3, o fluconazol é o de primeira escolha, tá? O cotrimazol, que ele é tópico também, semelhante à nistatina, a gente não utiliza em pacientes diabéticos porque ele contém açúcar. Então, para evitar que se tenha qualquer desequilíbrio na glicemia do paciente, a gente opta pela nistatina. Com relação à profilaxia antibiótica, né, que a gente já comentou um pouquinho, ela não é indicada para quando o paciente for bem controlado. Ela vai ser considerada quando o paciente estiver descompensado, ou seja, quando as funções dos neutrófilos estiverem diminuídas. E isso não é uma conduta generalizada, a gente vai avaliar cada caso. Pode ser uma dose única de amoxicilina, 1 grama 1 hora antes do início do procedimento, por exemplo. Aqui tá uma dose padrão, né? E em pacientes alérgicos a gente usa clindamicina. Então, a gente tem que lembrar, na hora que a gente tiver um paciente com infecção, que existe uma relação muito íntima entre diabetes e infecção, e ela é bidirecional, então uma complica a outra. Por isso que a gente deve pensar que a gente tem que tratar a infecção o mais rápido possível e de forma agressiva. Então, se for um tratamento de canal, por exemplo, a gente sabe que só o antibiótico por si só não vai adiantar. Então, nós temos que fazer uma descontaminação local ali naquele dente, né? Limpar aquele canal, tentar eliminar esse processo infeccioso o quanto antes. E aí a gente vai utilizar o antibiótico da mesma forma, posologia, dosagem, os mesmos tipos dos pacientes não diabéticos, né? E a única coisa que a gente vai ter que observar é que nos tratamentos prolongados com antibiótico, a gente vai ficar atento à possibilidade de infecção secundária por fungo, porque o uso de antibiótico por tempo prolongado, ele pode predispor, né, a essas infecções oportunistas de fungos. Então, aqui só as doses dos antibióticos mais utilizados, né? Depois eu posso passar isso para vocês, se vocês quiserem.
E, de uma maneira geral, gente, então, as chances de complicações em crianças diabéticas, né, que têm a doença bem controlada, né, a chance de complicações na cadeira, de complicações bucais, é muito pequena. O paciente bem controlado é como se fosse um paciente não diabético. Mas nós, como odontopediatras, a gente precisa estar preparado para o atendimento desses pacientes especiais, que são os pacientes diabéticos tipo 1, e também para possíveis intercorrências. Então, agora a gente vai falar os casos que o paciente não, que o paciente pode passar mal, por exemplo, na cadeira, ou que ele não deve ser atendido. Por exemplo, em casos de hiperglicemia. O que é uma hiperglicemia? Né? É uma glicemia maior que 160. É o que define o diabetes. E para o paciente ser bem controlado, ele tem que ter uma glicemia controlada, ela não pode estar alta. Quais são os sintomas? Muita glicose no sangue, na urina, poliúria, polidipsia, visão embaçada e todos aqueles outros que a gente já falou lá no início. O que a gente vai fazer? A gente vai pesar. É prejudicial? Quanto? Então, eu tenho que fazer um tratamento naquele momento. O paciente está na minha cadeira, eu medi, ele está com hiperglicemia. Eu vou pesar as consequências daquela hiperglicemia para o tratamento odontológico. Então, é um tratamento muito invasivo, né? Tem chance de ter contaminação na corrente sanguínea, desse paciente ter alguma consequência por conta dessa glicemia alta, né? É uma glicemia de quanto? Então, as consequências que podem ocorrer, que são as mais comuns, são a susceptibilidade à infecção e o atraso na cicatrização. Por exemplo, se a gente for fazer um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que pôr na balança, né? E a cetoacidose? A cetoacidose é a hiperglicemia por muito tempo já. É uma hiperglicemia que já vem, é um processo crônico ali de hiperglicemia, e isso se transforma numa condição grave, chamada cetoacidose ou acidose, tem um outro nome que agora eu esqueci, mas a gente conhece por cetoacidose. Acidose diabética também é o outro nome, lembrei. Então, o que é isso? As células, elas não vão ter energia para funcionar. E aí vai começar a queimar gordura, o organismo vai começar a queimar gordura para fazer o cérebro funcionar, para fazer os músculos funcionarem, para fazer a pessoa continuar em pé, falando, se movimentando. E essa quebra de gordura, ela é um mecanismo de emergência do nosso corpo, mas não é muito bom, porque produz nessa quebra corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, por isso que chama cetoacidose, eles são tóxicos. Então, se ficar muito tempo assim, né, isso por muito tempo, então, geralmente se desenvolve lentamente. Mas quando o paciente vomita, ou quando o paciente está passando muito mal com um hálito muito forte, que é um hálito de acetona mesmo, é um hálito bem perceptível, a gente consegue sentir através da máscara, então a gente tem que parar, medir a glicemia. Se tiver muito alta, provavelmente é uma cetoacidose. E aí, essa condição é muito grave, pode levar o paciente à morte. Então, nesses casos, né, com odor frutado na respiração, dificuldade em respirar, cansaço, o paciente fica ressecado, a pele fica corada, né, náusea, vômito, dor abdominal, tudo isso significa um alto grau de descontrole, uma cetoacidose. Isso deve ser tratado no hospital. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai atender o paciente naquele momento e vai encaminhar ele para a emergência. De preferência, chamar a ambulância, porque é uma emergência que tem que ser resolvida naquele momento, tá? E a hipoglicemia, que a gente fala que é o pior do diabetes, é a hipoglicemia, né? Muita gente fala isso. A hipoglicemia é considerada quando a glicemia está menor que 70. E ela pode causar acidentes, coma, morte, porque o que acontece? O paciente, ele tá sem glicose para funcionar, então ele começa a entrar em stand-by, né? É uma sensação como se tivesse bêbado, mais lento, mais abobalhado, dor de cabeça, né? Não consegue falar direito, começa a falar mais lentamente, começa a enrolar a língua, às vezes tem sudorese intensa. E é um mito dizer que as pessoas ou as crianças com diabetes sentem quando a sua glicemia cai, passam mal, porque nem sempre. Às vezes a criança pode estar com uma glicemia baixa e não ter sentido, principalmente se ela estiver em uma posição estável, como, por exemplo, sentado na cadeira do dentista. Pode acontecer dessa glicemia baixar, ela não sentir nenhum sinal, sintoma, né? E ter uma hipoglicemia severa na cadeira. Então, a gente tem que ficar atento. Quais são os sinais? Tremor, nervosismo, sudorese, calafrio, a pessoa fica irritada, como se fosse uma pessoa bêbada mesmo. Então, a gente compara, geralmente, porque é fácil de saber, né? Confusão mental, delírio, acelera o coração, o paciente fica com tontura, fome, náusea, às vezes tem sono, né? Dorme na cadeira.
dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza. O paciente pode ficar com raiva, teimoso, não aceita mais os comandos, sabe? A gente fala, nossa, o comportamento não era assim, piorou, tá com comportamento... começa a retrucar tudo que você fala, não quer obedecer os comandos, falta de coordenação, né? Se for durante a noite, o paciente pode acordar com pesadelos, gritar durante o sono, pode chegar à convulsão e à inconsciência, né? E aí, conforme vai se agravando, vai para o coma e para a morte cerebral. Então, por isso que a gente tem que socorrer. E o que a gente faz? O indivíduo consciente. Então, o paciente está com hipoglicemia, mas ele está acordado. A gente administra, ou seja, oferece para ele 15 a 20 gramas de glicose ou carboidrato simples. Após 15 minutos, mede de novo a glicemia. Se ainda estiver baixa, dá mais 15 a 20 gramas de glicose ou carboidrato simples. Voltou ao normal? Fala para ele comer alguma coisa, alguma proteína, alguma gordura, só para manter esse nível aí, um queijo, alguma coisa assim, né? Quando ele for embora, para poder manter esse nível. E isso só se estiver muito longe de um horário de almoço, por exemplo, porque se ele já for almoçar, não precisa. E aí, tudo certo, corrigiu. Mas tá, e para eu corrigir, eu tenho que saber o que é um carboidrato simples, né? O que é 15 a 20 gramas de um carboidrato simples? Tabletes de glicose, isso a gente encontra. Ele vem como se fosse aqueles saquinhos de mel que a gente tinha de doce de leite antigamente, sabe? Mas a gente não vai usar o mel ou o doce de leite. O mel até pode, o doce de leite não, porque o doce de leite tem proteína e gordura e não vai subir a glicemia rapidamente. Tem que ser, esses são glicose mesmo. Isso vende na farmácia, em farmácias de diabéticos, etc. 2 colheres de sopa de uva passa também funciona, né? Meia xícara de suco ou refrigerante não diet, obviamente, porque tem que ter açúcar. 1 colher de sopa de açúcar, mel ou xarope de milho. Ou balas, jujubas, se for só isso que eu tiver na hora, pode ser isso também. O que é melhor? Açúcar. Como é fácil de contar, como é mais fácil, né, de contar? Geralmente em consultório, em restaurante, a gente tem aqueles saquinhos, porque tem geralmente um cantinho de café, e aí tem aqueles saquinhos para adoçar. 3 saquinhos daquele, porque cada um tem 5 gramas de carboidrato. Então, 3 daquele é o padrão para corrigir uma hipoglicemia. Eu acho que é o mais fácil, é o açúcar mesmo, para corrigir. Ou 1 colher de sopa, se for o açúcar de colher mesmo. Também pode ser feita a administração de glucagon, que é o hormônio antagonista da insulina. E esse glucagon vem de um kit de emergência, como esse aqui da foto. Qualquer pessoa pode administrar, mas para comprar, alguns lugares exigem prescrição médica, tá? Eu sei que hoje não são todos que exigem, mas alguns locais que vendem, às vezes exigem, mas isso daí também é fácil, é só fazer uma receita e a gente consegue retirar lá, comprar. E se o paciente estiver inconsciente, a gente administrar o glucagon, sempre encaminhar ao hospital depois, obviamente, né? Porque a gente vai fazer ali o glucagon de emergência. Mas é sempre importante encaminhar esse paciente a atendimento. Então, o que a gente pode fazer também, que é uma dica que eu dou, isso não se recomenda nos livros, mas é uma dica que eu costumo dar quando o indivíduo está inconsciente. A gente pode, além de chamar a emergência, por exemplo, eu não tenho glucagon, chama a ambulância e passa açúcar na bochecha, porque a mucosa bucal, a mucosa jugal, né, ela absorve bastante aquele açúcar de uma forma muito rápida. Então, ela é muito permeável, essa mucosa. Então, isso já vai começar a ajudar a subir, estabilizar esse paciente. Se não subir, não fizer ele acordar, vai ajudar a manter ele estável até ele chegar, por exemplo, no hospital e ser administrado glicose endovenosa nele, tá? Bom, então é isso. Quer falar um pouquinho, Paulinha, agora? Assim, enquanto você estava falando, eu estava até pensando, né? Assim, como tem muita gente ouvindo, deve ter gente que fica assim, nossa, se acontecer isso. Assim, eu até queria fazer um bate-bola com você em relação a tudo que você falou, mas eu acho que acaba acontecendo muito mais da gente encontrar achados bucais que podem remeter ao paciente ter algum problema glicêmico, né? Como os que eu citei, do que às vezes a gente receber um paciente completamente descompensado. Sim, Lógico, com pode certeza. acontecer e a gente precisa saber o que fazer, né, para poder acudir aquele paciente naquele momento ali, né, o respaldo que a gente pode dar de socorro naquele momento.
Mas na odontopediatria acaba acontecendo muito mais o caminho contrário. A gente encaminhar o paciente para o endócrino porque já suspeitou de algum problema, através da anamnese ou de achados clínicos ou de histórico familiar do paciente mesmo. Então não se assustem, gente. Até complementando isso que você falou, geralmente as crianças, ou elas tiveram um diagnóstico ali naquele momento e a mãe está super protetora em relação a isso. Então, geralmente, é difícil mesmo encontrar um paciente, uma criança diabética tipo 1. Não, ela pode estar descompensada, mas é difícil que a gente pegue alguém que vai ter essas intercorrências. Tá? Sim, Mas não é tão comum mesmo, como a Paula falou, mas pode acontecer. Então, assim, às vezes o paciente comeu alguma coisa, foi com a avó na consulta, comeu alguma coisa, passou para comer alguma coisa antes, porque ia no dentista. Aí chega lá com a glicemia 600, 700. Então, e foi acontece. muito legal o que você falou do acompanhante. Porque às vezes não é a criança que vai passar mal, o acompanhante. E a gente precisa saber como lidar com isso também na odontopediatria, né? Sim, é importante. Sim, às vezes vai com a avó é diabética, né? Então é uma doença que ela é democrática, eu falo. O diabetes ele afeta desde a criança até o adulto, né? De qualquer classe social, né? Então, assim, é uma doença democrática, ninguém tá livre. E outra colocação que eu acho muito pertinente a gente colocar em relação a doenças sistêmicas é o conhecimento das doenças, né? Curso clínico da doença, como que ela acontece, como que eu posso intervir de maneira imediata em caso de algum incidente ali naquele momento, mas principalmente também ler exames, né? Lógico que a gente não tem que saber ler exames para indicar um tratamento, isso é papel do médico, mas a gente saber ler um exame é importante, porque a gente fala tanto nessa interdisciplinaridade, a gente também tem que ter essa competência, né, de receber um exame que às vezes até o médico que mandou o paciente levar para a gente, e a gente conseguir entender a glicemia daquele paciente ali naquele momento, como qualquer um outro achado também, né? Hoje a gente fala também, abrindo um parênteses, muito em distúrbios do sono, a gente recebe polissonografia dos pacientes no consultório. Verdade. Então, a gente tem que ter conhecimento de exames também, para poder saber ter um diálogo, tanto com o paciente, como esse diálogo multiprofissional que a gente tanto fala, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente às vezes espera muito que venha do outro profissional, e não é papel de todo mundo, né? Então, vamos falar um pouquinho de complicações da doença, né? Então, tudo deve ser considerado na anamnese do paciente, né? Então, assim, eu posso ter outros fatores que vão ser complicadores dessa diabetes, como a hipertensão, doenças cardiovasculares, insuficiência ou falência renal, eu posso ter dislipidemia, doença celíaca, que tem sido muito comentado hoje em dia, até na live que a gente fez ontem, a gente falou muito sobre isso, em relação à doença celíaca e os achados de hipomineralização molar incisivo. Então, mais uma vez, mostra que um problema sistêmico pode ter um achado lá na boca daquela criança que está na nossa cadeira, né? O hipotiroidismo, neuropatias, retinopatias. Então, a gente tem que considerar essas outras doenças que podem acabar sendo complicadores da diabetes. Em relação à doença celíaca, é relacionado ao glúten, né? O paciente não pode consumir glúten, que acaba tendo algumas outras complicações. Então, é também uma doença autoimune e muito associada à diabetes. Ela afeta pelo menos 10% dos pacientes com diabetes tipo 1 em algum momento da sua vida. Outros casos associados a outras doenças autoimunes, a gente pode ter a tireoidite, doenças de Graves, gastrite atrófica autoimune também, anemia perniciosa, doença de Addison e até mesmo vitiligo. Aqui a gente colocou na ordem da gravidade, né, que elas podem aparecer. Em primeiro lugar a tireoidite, em último lugar o vitiligo associado. Então, aqui a gente trouxe um artigo de 2013, né, Mari? 2013, que fala da relação de diabetes tipo 2 em crianças e em adolescentes relacionada à obesidade. Então, assim, a gente está vivendo uma época, acho que mais ainda, né? A gente falava geração fast food, agora acho que é geração iFood, né? Comidas rápidas, cheias de conservantes, alto consumo de açúcar, acaba não conseguindo controlar muito isso. Isso leva ao risco de obesidade.
lógico que somado ao sedentarismo, modo de vida, isso também pode levar a ocasionar diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, e esses artigos mostram essa relação. Acaba sendo uma epidemia mundial, de certa forma. Então, crianças diabéticas que têm a doença não controlada só têm que ser atendidas em situação de urgência. A prioridade é que se controle o fator sistêmico dessa criança, que a diabetes esteja controlada para que ela venha para o tratamento odontológico. Isso é de suma importância, que eu acho que é o que eles têm mais que guardar da aula, né, Mari? Aí a gente colocou aqui nesse finalzinho alguns mitos e verdades em relação à diabetes. Então, uma pergunta que sempre vem é se a diabetes é causada por comer muito açúcar. Será que isso é mito ou verdade? Né? A diabetes tipo 1, ela tem uma causa genética e fatores até mesmo idiopáticos. A do tipo 2, ela é causada por fatores genéticos e estilo de vida. A pessoa pode ter uma predisposição genética e, dependendo do estilo de vida que ela tem, não desenvolver a diabetes do tipo 2 ou desenvolvê-la, né? Ter excesso de peso também aumenta o risco de diabetes tipo 2. Eu já vi isso no artigo que eu mostrei para vocês agora mesmo, né? E uma dieta rica em calorias de qualquer fonte contribui para esse aumento de ganho de peso. Outra pergunta que é muito feita, né? Assim, se eu sou obesa ou eu tenho um sobrepeso, eu vou ter diabetes, né? As pessoas acreditam nisso, mas isso é mito. Então, o peso, ele é um fator de risco para diabetes. Existem outros fatores de risco. Então, o histórico familiar, né? O sedentarismo, como a Paula já falou. A maioria das pessoas com excesso de peso nunca desenvolvem diabetes tipo 2. E tem muitos diabéticos tipo 2, eu conheço vários, que têm um peso normal. Então, isso é um pouco colocar todo mundo no mesmo bolo, assim. Então, a gente tem que parar um pouco para pensar. Existem fatores de risco para a doença. Todo mundo tem que ter hábitos saudáveis. Mas não é porque a pessoa é obesa que ela vai ter ou que ela é diabética, certo? Outra pergunta que sempre aparece é se pessoas diabéticas não precisam eliminar o açúcar da dieta. Será que isso é mito ou verdade? Vamos ver a resposta. Pessoas diabéticas devem ter a mesma dieta saudável que todos deveriam ter, né? Isso é uma verdade, evitando excessos, principalmente doce, carboidratos. O tipo 2, ele pode ser controlado com dieta, mas não quer dizer que é proibido comer doce. O consumo tem que ser moderado somente. Já a tipo 1, ela tem sua dieta de acordo com a insulina, podendo ser feita a contagem de carboidratos. Então, gente, eu sempre falo que tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E isso não se aplica só a medicamentos, em relação ao alimento também, né? Então, se for tudo controlado, fica tudo bem. Essa é a que eu mais recebo, sabia? Ai, não acredito que você está comendo isso. Todo mundo me pergunta, você pode comer normal? Eu posso comer normal. Outra coisa também que se diz muito é que diabetes tipo 1 acontece em crianças e jovens, no tipo 2 em pessoas mais velhas, igual eu falei lá no começo da aula. E não é verdade, né? O tipo 1 pode acontecer tardiamente, pode ser diagnosticado em adultos, inclusive em idosos já tem relatos, e diabetes tipo 2 pode acometer crianças, né? A gente viu que a partir de 2013 começou a ter um boom de diagnóstico de diabetes tipo 2 em crianças, principalmente com estilo de vida e alimentação, né? Crianças mais obesas, sedentárias e etc. A outra pergunta, se a alimentação saudável e livre de açúcar também pode ocasionar hiperglicemia. É verdade, mesmo alimentos saudáveis, como frutas, grãos, também podem aumentar os níveis glicêmicos se consumidos em excesso. Se tiver uma galera fit aí assistindo, sabe disso, né? Tudo tem que ser controlado. É verdade, né? Tá muito na moda agora o fit, mas tudo com moderação. Bom, gente, a mensagem final que a gente queria deixar é para a gente tomar cuidado com preconceitos, né? Então, ninguém sabe tudo, por isso que a gente está sempre estudando, buscando, as coisas mudam, as informações mudam, igual a gente está vendo aí, né, o tempo todo, mas a gente precisa saber que o diabetes não tem cara. Então, o diabetes pode acontecer em crianças, em idosos, em gestantes, e essa é a importância da anamnese, né? Bem feita, de prestar atenção também nos sinais, porque às vezes aquela criança está apresentando sinais bucais ali que vai contribuir para fazer um diagnóstico precoce, né?
E também, o diabetes não é uma sentença de morte. Não tem cura. Diabetes não tem cura, mas tem controle. Então, é possível viver bem, viver saudável e sem complicações. Bom, então, eu acho que agora a gente pode deixar vocês à vontade para perguntas, né? A gente queria agradecer já. Acho que a gente passou um pouquinho do horário. 10 minutinhos a gente passou do horário. Mas se quiserem deixar também dúvidas no e-mail, pode mandar e-mail para a gente, seguir a gente no Instagram. Se tiverem mais interesse sobre esse tema de diabetes em específico, né? Eu e a Paulinha, a gente sempre faz palestras e lives comentando sobre o assunto, e toda quinta-feira no meu Instagram eu tenho procurado postar alguma coisa especificamente sobre o estilo de vida de uma pessoa com diabetes. Então, como o que deve ser feito, o que pode comer, né? Então, se tiverem interesse, é só seguir a gente lá. E obrigada de novo. Acompanhe as nossas lives, está sendo sempre muito legal, né, Mari? Geralmente a gente faz quinzena às terças-feiras, mas excepcionalmente às vezes muda o dia, mas a gente sempre avisa lá no Instagram. E também a gente tem a nossa plataforma, que é a Odontologia em Constante Aprimoramento. Aí tem o Instagram também da plataforma, tem no YouTube, as nossas lives ficam gravadas lá na Odontologia em Constante Aprimoramento. E a gente sempre está colocando bastante novidade. E acompanha a gente, tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi muito legal participar, viu? Ficamos muito felizes. Obrigada a vocês. A aula foi incrível. Deixa eu parar a gente teve uma pergunta aqui agora. Vocês falaram do xixi, né? A incontinência urinária pode ser uma consequência da diabetes? A Larissa perguntou. Pode, mas não é a incontinência clássica, né? Então, o problema não é o mecanismo lá do esfíncter. Não é bem uma incontinência. O que acontece? O paciente diabético, ele bebe muita água e faz muito xixi para tentar diluir aquela glicemia no sangue. Então, é um mecanismo de defesa do organismo. Vou dar o meu exemplo. Quando eu descobri, eu bebia muita água mesmo. Uma garrafa de 1,5 litro de água, assim, se deixasse. Todo intervalo, eu descobri na faculdade, então todo intervalo aí, nos bebedouros, eu tava bebendo água, e todo mundo me olhava, nossa, mas você tá com sede, hein? E assim, como eu bebia muita água, eu tinha que eliminar essa água, né? Então, assim, era cada 5 minutos fazendo xixi. Então, não é uma incontinência que escapa xixi, não é isso. É porque o organismo tá tentando lutar contra aquela saturação de glicose no sangue. Então, quer diluir aquilo por para fora, porque faz mal, né? Faz mal. E o nosso organismo é esperto o suficiente para saber disso. Então, por isso que tem muita sede, muita vontade de fazer xixi. E a gente fica com a boca seca, fica desidratado mesmo. Ô, Mari, você esqueceu de comentar do símbolo que a gente colocou aqui. Verdade, gente. Eu falei para Paula, vamos colocar o símbolo e esqueci. Gente, parece o símbolo do câncer, mas eu pus até esse com esse coração, para não ficar parecido. Porque o símbolo do diabetes, para quem não sabe, né, o mês do diabetes é novembro, então é novembro azul. É o mês da conscientização da educação em diabetes. Então, ele tem esse círculo também. E parece um pouco da luta contra o câncer de mama, mas não é. E é em novembro, e dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Então, provavelmente vocês vão me ver postando alguma coisa nesse sentido, quando chegar o momento. Legal. Alguma pergunta? Teve. Na experiência clínica de vocês, qual dos sinais clínicos que vocês abordaram durante a aula é mais frequente nessas crianças? Quer que eu responda, Mari? Pode responder, Mari. Eu acho que as alterações salivares e a erupção, a troca de dente acelerada. Certo. Acho que é o que eu mais vejo. Eu concordo com a Paula. Na realidade, deixa eu só explicar um pouquinho essa troca acelerada. O que acontece? O paciente diabético, ele tem hiperglicemias frequentes, porque tem um descontrole dos níveis glicêmicos. E essas hiperglicemias frequentes causam descompensação lá na atuação dos neutrófilos, igual eu falei. E também tem uma propensão maior à inflamação. Então, a inflamação ocorre de maneira exacerbada nesses pacientes. E como esses pacientes geralmente têm essa inflamação exacerbada, tem menos osso entre o dente descido e o permanente. Então, eles perdem o descido antes do tempo e o permanente rompe também mais rapidamente. A gengivite, a gente poderia até considerar, mas assim,
não seria muito um fator tão diferencial, porque a gente também encontra outros pacientes com gengivite que não vão ter problemas de diabetes. Então, assim, acaba que esses outros fatores que a gente citou acabam sendo mais recorrentes, assim, em termos de diferenciação de diagnóstico, eu acredito. Entendi. Lógico que a gente não vai encontrar tudo num paciente só. E, de repente, a gente não vai encontrar nada. E ele tem, né? Porque a gente tem que respeitar as individualidades também. Certo. Perguntaram aqui também, lá no outro grupo. Mari, ambos os tipos têm influência genética? É a Paula Alessandra Eleutério. Sim, ambos os tipos têm influência genética, mas o que se diz? A influência genética, né, genética entre aspas, né, do tipo 2, ela tem uma relação mais familiar. Então, assim, por isso que a gente pergunta na anamnese, não é por acaso, quando a gente vai fazer a anamnese, né, na faculdade, a gente tem aquela tabela gigante de perguntas para fazer, a gente pergunta se os familiares próximos, pai, mãe, avós, tios, têm hipertensão, têm diabetes. Por quê? Porque tem essa relação familiar. Isso tipo 2, principalmente. O tipo 1 não tem relação familiar. A causa é genética, mas no sentido de ter uma programação genética para se ter um defeito do sistema imunológico que vai atacar essas células. Então, assim, o paciente tipo 2, ele é mais. Você pode prevenir o tipo 2, porque ele não é porque ele tem essa relação familiar que ele é uma sentença, ele vai ter diabetes. Se ele se cuidar, se ele não deixar o pâncreas dele ir à falência e tomar as atitudes, né, preventivas necessárias, ele pode não ter tipo 2. O tipo 1, com essa alteração que ele tem no código genético, ele vai ter tipo 1. Ele pode não ser diagnosticado ao nascimento ou durante a primeira infância, mas alguma hora esse gatilho vai ser puxado, entende? Entendi. Então, assim, a doença autoimune, o mecanismo de patologia dela ainda não é esclarecido, de nenhuma doença autoimune. Isso é muito estudado, porque as pessoas, os profissionais, os médicos e os pesquisadores querem saber como isso acontece, mas ainda não é totalmente esclarecido. Mas a pessoa com tipo 1, ela tem uma programação para ter tipo 1. Então, o que eu ouvi quando eu recebi o diagnóstico? Eu recebi tardiamente. Uhum. Todo mundo fala, nossa, você já tinha 19 anos e teve diagnóstico, porque geralmente as pessoas recebem mais precocemente, na infância, ou às vezes ao nascer, né? Eu recebi com 19 anos. Todo mundo se espanta, até os próprios médicos. Mas qual é a explicação, que ainda não é muito, que é a explicação mais aceita, mas que não é 100% verdade, tá? É o que se tem um consenso atual com a evidência que se tem atualmente. Que eu, no decorrer da minha vida, não tive nenhuma condição viral, de infecção, que puxasse esse gatilho para o início da doença. Entendeu? E aí eu tive uma dengue, que funcionou como esse gatilho, porque eu tive toda a alteração viral ali do meu organismo, né? Isso poderia acontecer com o Covid, por exemplo, que é a nova infecção do momento. Né? Pensei nisso agora. Qualquer coisa que afete o sistema imunológico de uma forma que puxa esse gatilho. Uhum. Mas o gatilho, uma hora ou outra, vai ser puxado. Entendeu? Então, se a pessoa já tem aquilo, ele vai ser puxado. Pode ser tardiamente ou não. Independente do modo de vida. Independente do modo de vida. Uhum. Entendi. Legal. Aí aqui outra. Para realizar qualquer procedimento odontológico em criança diabética, precisamos necessariamente aferir a glicose ou apenas para aqueles mais invasivos? Eu acho que, assim, precisa saber se o paciente está compensado. A princípio, se ele está fazendo um acompanhamento médico, se está tudo bem. E, assim, eu vou falar o que eu faria, acho que a Mari concorda. Eu preciso fazer uma cirurgia nesse paciente. O que eu vou fazer? Eu vou escrever uma carta para o médico, explicando o que ele vai precisar, o que vai precisar ser realizado naquele paciente e pedindo a liberação do médico, porque aí vai ter uma preparação prévia para que ele chegue compensado para eu realizar esse procedimento. Eu não vou marcar essa cirurgia dele para amanhã e já fazer, sem nenhum respaldo. Então, por isso que a gente falou da atuação multiprofissional, né? Porque às vezes a mãe vai falar, ele toma insulina todos os dias, mas... a gente não tem como muito confiar, se a gente não tem um exame, se a gente não tem um aparelho para medir, entendeu? É um pouco complicado. E então, eu falo muito para as alunas
que é assim, quando a gente vai fazer um encaminhamento ou essa troca de informações com o médico, a gente tem que saber mostrar que a gente tem informações sobre a doença, sobre o que está sendo realizado, porque aquelas cartinhas do tipo, preciso da liberação do paciente tal para realização de tratamento cirúrgico, é uma coisa muito vaga, né? Uhum. A gente tem que ser específico. Eu recebi o paciente tal, que tem diabetes tipo 1, sei das intercorrências, vai ser necessário tal procedimento. E explicar sabe? o procedimento, né, Paulinha? Porque o médico ele não vai Ele saber não que um sabe. tratamento de canal é invasivo ou não, uma extração de tecido vai ser invasiva ou não. Ele não sabe se tem raiz, se não tem. Então a gente tem que descrever aquilo para ele poder entender lá qual vai ser a situação clínica. E até em relação à prescrição pós-cirúrgica, né? Também. A gente pode pedir um respaldo dele nesse sentido. Às vezes o paciente não sabe o medicamento que ele usa. Ele não sabe explicar, né? Eu sei os nomes das minhas insulinas, os nomes dos medicamentos que eu uso, todos, porque eu sou da área da saúde. Então, assim, a gente tem uma facilidade maior. Uhum. Mas não é todo mundo que decora, não é todo mundo que sabe. Às vezes o paciente usa insulina, mais de um tipo de insulina, né? Uma basal, outra bolos, outra regular. E aí usa medicamentos também via oral. Então, assim, às vezes tem interações, dependendo do que a gente vai administrar. Então, é bom a gente ter o paciente fala, ele toma um remédio, mas eu não lembro o nome. Faz uma cartinha. Bem, não tem problema. A gente vai escrever uma cartinha para o seu médico e vai ver se tem problema ou não você tomar o medicamento que você precisa tomar aqui comigo. Sim. Entendi. Bom, mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode ficar à vontade, as meninas são super receptivas, inclusive, muito obrigada. Foi um prazer imenso ficar aqui com vocês, foi muito gostoso esse bate-papo. A gente nem viu a hora passar, eu falo por mim, né? Obrigada a você. A hora passada estava uma delícia. Muito, muito obrigada, o pessoal está elogiando bastante vocês. A gente que agradece, né, Se tiverem dúvidas, pode mandar. Uhum. Certo, eu acho que o pessoal... Bom, aqui nesse chat aqui eu não vi, no outro também não. Pessoal, a gente vai fazer um sorteio, então, depois, tá? E a gente vai postar no Instagram. São um kit da GAM e 2 kits de etiquetas personalizadas, da Etiquetas e Adesivos. Então, só de ter assistido aqui, vocês já estão concorrendo. E a gente já vai disponibilizar lá no Instagram. Muito obrigada a todos, foi muito gostoso. E os ligantes, por favor, não esqueçam de preencher a lista de chamada. E, meninas, foi um prazer. A Laup está de portas abertas. E é isso. Muito obrigada, o prazer foi nosso. Nós, da mesma forma, precisando só chamar. Obrigada. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui de noite, na terça, né? Foi muito gostoso. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, tchau.